Nós estamos vivendo uma pandemia que nos exige aí uma série de mudanças na nossa rotina. O cuidado com a higiene acaba sendo redobrado. As preocupações com qualquer tipo de contato também. Mas apesar da grande cobertura sendo feita, ainda existem dúvidas. E a gente vai sanar algumas delas agora com a infectologista a doutora Manuela Santiago. Ela que está com a gente em chamada de vídeo. E eu vou conversar com ela agora. Olá, boa tarde, doutora Manuela. Alô, boa tarde. Caiu a ligação aqui com a doutora Manuela, a gente vai tentar retomar. Olha só, deixa eu ver aqui. Tá me ouvindo? Tô, deixa eu só tentar aqui. Tentando aqui, gente, espelhar tela. Foi! Olha aí, conseguimos aqui ao vivo, agora sim, a nossa conexão. Boa tarde, doutora. Algumas dúvidas ainda, né? Acerca do assunto. A gente tem as informações primordiais, que são cuidados com a lavagem das mãos, né? Por 20 segundos, lavar corretamente, porque não adianta chegar a abrir e lavar de qualquer forma também. Sobre a utilização do álcool em gel. E é importante a gente reforçar essas medidas e saber o que realmente a gente deve fazer, não é? Isso. Quanto essas são as medidas preventivas, né, e mais eficazes para prevenir a contaminação, o contágio, a forma de contágio, que é o contato, pelo contato do coronavírus. Sim. E de outros vírus e bactérias que a gente tem no nosso dia a dia, que na verdade deveria ser um hábito da gente no dia a dia, né? Verdade. Já cansava de se falar nisso, que a gente deveria sempre ter esse hábito de lavar as mãos corretamente, higienizar. Então, infelizmente, é uma coisa que o ser humano nunca teve esse hábito. Verdade. Então, precisa acontecer uma coisa dessa para as pessoas se conscientizarem de começar a lavar a mão corretamente. Água simplesmente não higieniza a mão. A gente precisa usar o sabonete, de preferência líquido, porque o sabonete em barra acaba que fica, né, os micro-organismos ali, e a pessoa seguinte que pegar esse sabonete vai se contaminar, e friccionar a mão, inclusive entre os dedos, o dorso da mão que a gente esquece, o punho, e o álcool em gel, ele tem a mesma função do sabonete, é mais prático, a gente muito em hospital, porque muitas vezes a gente não tem tempo de estar lavando a mão o tempo inteiro. Sim. E antes e após procedimentos, antes e após examinar pacientes. Então, esse é um procedimento que a gente já tem um hábito maior em hospitais. Mas no dia a dia, isso daí já deveria ser um hábito. Sim. E a informação que a senhora passa agora é muito importante, inclusive sobre o sabonete, né, em barra. Porque muitos têm o hábito de utilizar o sabonete em barra e aí acha que vai estar lavando, vai estar se livrando, mas o outro que pegar esse sabonete em barra e que caso haja uma contaminação, ali ele também pode distribuir, né, por todos que estiverem. Então é um cuidado importante a se tomar. Então o ideal nesse momento é sabonete líquido. Líquido, isso. Sabonete líquido porque você utiliza e não tem contato, vai ser eliminado, né? Após. É verdade. Doutora, principalmente nós mulheres, temos o hábito de estar com o cabelo solto, como eu estou aqui, e muitas vezes passando a mão no rosto, a mão no cabelo, né? E esse hábito pode fazer com que, se a gente tiver o contato com o vírus, possa também transmitir via aérea, né? Nesse caso, colocando a mão na boca, no nariz, no olho. É interessante que a gente, nesse período também, tem alguma recomendação para prender o cabelo? Tem algo assim que a gente possa evitar esse contato? Na verdade, a questão do cabelo porque o cabelo pode estar contaminado, claro. Então, em situações em que a gente vai fazer algum procedimento, o ideal é que o cabelo esteja preso.
Por exemplo, em ambientes hospitalares, quando a gente vai fazer procedimento, a gente já tem uma touca, né? Sim. Que a gente prende o cabelo. E geralmente locais, restaurantes, né? Açougues, supermercados. Esse já é um procedimento comum, né? Alimentos tenham também esse controle. Mas o maior carreador de contaminação são as mãos. Você vê que tudo tem relação com as mãos. Verdade. A gente leva a mão à boca, a gente leva a mão ao cabelo, a gente leva a mão ao nariz, né? A gente coça o nariz, a gente pega em outros locais, em outras pessoas, é com as mãos sempre. Sim. Então, se a gente não tiver essas mãos limpas, a gente não vai estar levando contaminação para outros locais. Perfeito. Agora, doutora, tem um assunto muito importante a destacar, que é exatamente o esclarecimento das doenças virais. Nesse período, muita gente sofre com a mudança de temperatura, há um aumento aí nos resfriados, nas gripes, né? E rinites, sinusites, e as pessoas acabam confundindo com o coronavírus, no caso, Covid-19. Tem algo que a gente possa observar em que haja aí uma diferença para que a gente não fique assustado imediatamente, quem já sofre com algum tipo desses problemas, quem já sofre com rinite, sinusite, e que surgir, porventura, né, nós acabamos deixando aí o período que passou agora, o verão, a gente já está entrando aí no outono, já entrou no outono, e aí, claro que as doenças, elas acabam se manifestando com maior intensidade e podem se confundir. Como é que a senhora pode ajudar a gente aí nesse período? Então, a confusão vai acontecer, né? Não tem como, porque os sintomas são muito parecidos. Não tem como a gente diferenciar síndromes virais agudas no início. Então, febre, tosse, coriza, pacientes que têm doenças crônicas, eles vão ter mais facilidade, né, de contrair. Mas por isso que o governo disponibilizou a vacinação, né, contra o influenza, que é o vírus da gripe mais comum, que a gente já tem vacina antes, exatamente para diminuir a quantidade de pessoas com gripes mais comuns. E sintomas leves, vamos tentar o máximo possível tratar em casa. Sim. E se tiver febre por mais de 24 horas, ou falta de ar, aumento de frequência respiratória, aí sim procurar o serviço de saúde. Porque aí sim a gente tem que pensar que é um vírus novo, certo? Ou uma infecção mais grave, né? Pode ser até outro tipo de infecção, mas aí a gente já chama a atenção para ser uma infecção mais grave que precisa ser hospitalizada. E vai ser, e são esses casos que a gente vai precisar testar agora, porque agora qualquer caso de infecção viral, a gente vai ter que pensar que possa ser. Sim. O novo coronavírus, né? Nesse período em que as doenças elas se manifestam exatamente pela mudança de temperatura, a gente pode redobrar a atenção com a hidratação, a alimentação, tudo isso influencia para que a gente esteja com um sistema imunológico melhor e que facilite com que a gente, né, esteja bem para evitar esse tipo de doenças? Então, eu acho que não agora, sempre. A gente tem que estar sempre se cuidando, né, com alimentação, hidratação, atividade física, né, sempre procurar fazer sua avaliação médica para ver como está o seu estado nutricional, sempre estar fazendo suas atividades para não chegar ao ponto de, quando tiver uma doença dessa, se tornar um caso mais grave. Sim. E as pessoas que têm mais suscetibilidade a isso são exatamente as pessoas que têm uma imunidade mais baixa. Já existem aquelas pessoas que têm um estado mais comprometido, que são os diabéticos, hipertensos, com doenças crônicas, os pacientes oncológicos, os idosos, né? Então, os HIV. Então, esses pacientes já têm essa dificuldade, já são comprometidos. Então, os mais jovens já tem que se cuidar para não entrar nessa lista também.
Certo. Vamos reforçar também os cuidados para quem faz o uso de transporte público. A gente sabe que muita gente ainda necessita do transporte público para se locomover. E o que é que a gente pode dar de dica para essas pessoas? O transporte público, a gente sabe que acaba tendo que tocar, né, nos locais dentro do transporte público. Então, evitar ficar próximo, né? Agora, a gente teve a determinação que só pode ir as pessoas sentadas. Então, se puder, além de sentadas, ficarem distantes e não ficar perto de pessoas que você observe que esteja com síndromes gripais. E se você estiver gripado, se não puder estar com uma máscara ou com um lenço descartável na hora que for espirrar, tossir, e não ficar falando, né, do lado de uma pessoa, porque só em falar você já libera gotícula. Ao sair, higienize suas mãos. Se puder ter um álcool gel, higienize, ou então, se você chegar no local de trabalho ou em casa, lave suas mãos. Perfeito. Então, o mais importante é isso, é lavar as mãos principalmente. Perfeito. Doutora, eu quero agradecer pela participação. E para finalizar, eu gostaria que a senhora deixasse aí uma informação muito importante para os profissionais que saem de suas casas para trabalhar por necessidades. Quando voltam, quais são os cuidados? A gente tem que ter um cuidado ao entrar na casa, se tiver outros familiares? O que é que a gente pode fazer para prevenir que esses familiares, caso quando a gente saia, a gente retorne com algum tipo de vírus? Então, existe muita preocupação em relação a isso. Muitos profissionais têm filhos, né, em casa, têm seus pais idosos. Então, assim, o que a gente aconselha é que tenha o mínimo de contato possível. É difícil, é angustiante. Eu já vi alguns colegas me ligarem, dizendo que está muito difícil, mas, assim, é uma fase, minha gente. A gente vai ter que passar por essa fase e a gente tem que pensar que é para o bem deles, né? Sim. Então, é tomar todos os cuidados, evitar, vai ter que utilizar, lavar essas roupas separadas da roupa do restante dos familiares. Então, já deixar algum local que possa colocar seu sapato, sua roupa, se puder ter uma entrada diferente, né? Para evitar. Duas entradas. Então, se puder separar a entrada de casa dos outros familiares, separe. Se puder ter seu local reservado dentro de casa, separe. Seus utensílios de casa também separados. Perfeito. A gente que está na frente, né, nessa linha de frente, né? Quando chegar na linha de frente, a gente vai ter que tomar realmente muita precaução. Infelizmente, eu só tenho contato com minha mãe e tal, tudo só por telefone. Sim. Já tomando essas precauções para que, né, não vá levar essa doença para essas pessoas que são mais suscetíveis. Sim. Então, vai ser uma fase, vai passar com fé em Deus sim. E que a gente passe por isso com menos perdas possíveis. Verdade. Doutora, quero agradecer a participação da senhora aqui no nosso programa, viu? Eu que agradeço. Pelos esclarecimentos, pelas dicas, informação essencial nesse momento e, infelizmente, muito fake news, que são aquelas notícias falsas, e por isso que a gente tem buscado, através, né, da TV Atalaia, informar o público com profissionais qualificados, com referências e, né, ter credibilidade no que a gente está passando. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigada a você. Boa tarde. Olha, eu conversei com a doutora Manuela Santiago, infectologista.